primeira parte de nossa viagem, passamos por locais surpreendentes em Portugal. E se você não viu a primeira parte, clique no link na descrição e a veja primeiro, para ter uma melhor compreensão dessa segunda parte sobre sexualidade e casta cristã aqui na Espanha. Sou Sandro Paiva, especialista em psicologia analítica, teologia contemporânea e sexualidade. Saímos de Portugal e, quase sem notar, entramos na Espanha, o maior país da Península Ibérica. No caminho, vi um casal de cegonhas fazendo seu ninho, como nos desenhos antigos. Ó, parem aqui na estrada para ver esse ninho de cegonha. Olha que legal. Então, as cegonhas, na lenda popular, são elas que traziam os bebês, né, para as casas aqui na Europa. Que quando vinham essas cegonhas edificar na casa delas, era um prenúncio, né, de que poderia haver filhos naquele casal. Então, pode ser que essa seja a essência dessa lenda, né, ou dessa história. Chegamos em Mérida, uma cidade cheia de ruínas romanas, muito interessantes. Ponte Romana em Mérida. Olha que imensidão, até lá na ponta. Eu estou aqui agora no anfiteatro em Mérida. Na verdade, ele é como se fosse o Coliseu aqui de Mérida, né, na Espanha. E era aqui que tinham as lutas dos gladiadores, né? Lutas corpo a corpo também, sem ser gladiador, tipo luta de boxe. E tinha as competições, eram aqui. Então, e isso tudo surge no mundo grego, né? O mundo romano herda essa cultura do mundo grego, né? Das competições. E as competições, antes delas ocorrerem, existiam as concentrações, onde os atletas se isolavam das suas famílias, né? Não tinham atividade sexual, para poder preservar a tua energia vital, para ter um melhor desempenho nas suas competições. Então, toda concentração advém, né, dessa tradição, que começou no mundo grego, foi para o mundo romano. Né? Por quê? Porque quando você se abstém por um período do sexo comum, porque no sexo casto não tem isso, você não tem perda de energia, na verdade você tem ganho, né? Você tem um melhor desempenho, né? Nos espartanos era assim, a gente vê citações de Licurgo, né? Tem no meu livro Sexo Casto, falando sobre que os espartanos, eles se abstinham das suas mulheres para ter melhor resultado nas suas investidas, nas suas guerras, né? Nas suas lutas ou nas competições. E aí você tem esse melhoramento de desempenho quando você preserva a sua energia sexual para a vitalidade. A gente vê isso claramente nos animais, né? Animais que se reproduzem demais, eles têm uma maior fragilidade, né? Tem animais que eles, para competição, os cavalos de corrida, os galos de combate, todos eles eram castos. Você não colocava eles para cruzar, para ter os melhores desempenho para as competições, né? Os humanos também eram assim. Então, a gente vê que na tradição grega, os filósofos, né, Platão, Sócrates, Aristóteles, falavam do desperdício seminal, como ele era ruim para o ser humano, como você perdia a força vital. Isso tudo tem escrito no meu livro, essas citações, para a gente compreender melhor como esses povos eles preservavam a sua energia sexual para as lutas, para os jogos e tudo mais. Teatro Romano em Mérida, da época da ocupação romana, em torno de 30 a.C. E aqui a gente vê uma inscrição, ó,
de Agripa. Agripa foi um governador romano. Ele tinha várias concubinas. E Pedro, ele foi pregar para essas concubinas de Agripa sobre a castidade. E nelas ficaram feridas em seus corações. Esse é um evangelho apócrifo de Pedro. Tem até no meu livro. E fala que Agripa ficou muito enfurecido com Pedro, porque essas concubinas, após escutar as palavras de Pedro, elas não queriam mais se submeter a ser concubinas de Agripa. Elas queriam ser castas, se tornar castas. E agora você imagina o porquê que Pedro, né, acabou sendo morto como foi. Imagina você falar de castidade, né, no mundo romano, onde na alta casta havia muita fornicação, né, adultério. Esses governadores tinham várias mulheres e de repente as suas concubinas se revoltam contra ele, né? Infelizmente Pedro, Paulo, né? Eu tenho também a citação de Tecla no evangelho de apócrifo de Tecla e Paulo, fala também que Paulo pregava para os jovens casais sobre a castidade, né? Agora, pregar a castidade para casais, é lógico que ele não está falando se abster da sexualidade, não, se abster da fornicação. Então existe uma diferença muito grande. E isso nos dá a dimensão de como foram perseguidos cristãos, né, durante esse tempo. Como foi difícil se manter casto, manter ou levar a palavra de Cristo, né, para esse mundo romano. Não foi fácil, né? Por isso que a gente teve tantos mártires, né, cristãos no mundo romano. Porque não era algo que agradava a todos, né? Na verdade, agradava a poucos. Sempre foi assim. O ensinamento da castidade sempre agradou poucas pessoas, né? Mas ninguém quer largar o osso, né? A fornicação. Ninguém quer... poucas pessoas querem uma nova forma de viver, né? Sair da animalidade, né? E a gente vê essa inscrição aqui, a história viva, né, acontecendo aos nossos olhos. Interessante. Importante frisar que para entendermos o comportamento sexual do povo judaico-cristão, é fundamental estudar também os textos apócrifos e a tradição oral judaica, pois neles são encontradas muitas citações sobre o comportamento sexual da época. Hora de deixarmos Mérida e seguir para Sevilha, a capital da Andaluzia, cidade com grande influência moura em sua arquitetura, como o Real Alcázar, um palácio mouro que depois da Reconquista se tornou um reduto dos reis cristãos. A excelência árabe em sua arquitetura nos traz a beleza dos padrões geométricos que tanto nos encanta. Para entender tamanha beleza, somente com a ajuda de um áudio-guia. Esse é o Palácio do Príncipe João. Tem uma história interessante com o Príncipe João, que ele morreu de amor com 18 anos. Ele casou com 18 anos. Dizem que morreu de amor, de tanto amar a sua esposa. A saber como que ele amou, né? Talvez não soube amar, né? O amor se tornou um veneno, como o cupido, né? Se torna um veneno. Então, se não saber amar é perigoso, né? Tem muita lenda, muita história também de morte, assim, né? No mundo cristão e mundo muçulmano. Isso foi no século XV, né? Então ele era para herdar o reino da Espanha e não herdou por causa da sua morte. Então virou o Salão do Príncipe João. Essa história do Príncipe João, né, dele morrer depois de ter casado, me lembra muito histórias que a gente tem na Bíblia. Uma delas está no
no livro de Tobias, que é um livro da Bíblia Católica. Tobias, ele ia se casar com uma prima, e essa prima, ela já tinha 7 casamentos, onde os 7 maridos morreram na noite de núpcias, né? E quando ele foi casar com ela, ele estava com enorme medo, né? Os parentes da prima dele, né, já avisavam ele que ele seria talvez o próximo. Mas aí ele casa-se com ela, eles têm uma revelação do anjo Rafael, que fala para eles ficarem em oração 3 dias, e que quando ele fosse consumir o casamento com ela, tivessem esse ato com fervor a Deus e não na extrema luxúria. E assim foi feito. E aí eles consagraram o casamento e ele não morreu. Quer dizer, essa é uma história, né, como se fosse uma lenda, que nos ensina a questão da castidade na relação sexual, e evitando assim a morte. E a morte estava muito presente na história bíblica. Nós vemos o dilúvio, né, que morreram milhares por causa da fornicação, no deserto, aqueles que morreram pelas serpentes. Depois outro episódio, quando o chão abriu, né, pelo relato do Evangelho de Judas, né, e morreram por causa da luxúria. Sodoma e Gomorra, e vários desses relatos tem, né, escrito no meu livro, e outros também, outros relatos. Então a gente vê que na história sempre está atrelada a questão da morte espiritual, morte carnal, e por causa da luxúria. Estou aqui no Arquivo das Índias, né, que é um prédio muito bonito aqui em Sevilha. Aí me deparei com esse documento aqui, ó. Cargo contra Hernán Cortés por haver tenido excessos carnales com muitas mulheres, segundo várias declarações de testigos. Hernán Cortés é um dos conquistadores, né? Não sei se foi no México ou se foi lá em Lima, um desses 2 locais. E a fornicação dele com as índias, né? Mas a palavra testigos, né? Testigos é testemunha. E testigos tem a mesma... Como é que chama a nomenclatura, amor? Quando uma palavra... Etimologia, né? Tem a mesma origem em testículos, né? Testículos e testigos é testemunha. Então, por que o testículo humano é testemunha? Porque ele é testemunha, ele não participa efetivamente da relação íntima, ele é testemunha. Quem participa é o pênis, né? Então ele é testemunha de quê? Do ato sexual. Interessante, né? Como algumas palavras nos aclaram em relação à sua função, né? Aí a gente começa a entender por que os judeus colocam a mão na coxa como forma de honrar aquilo que está falando, porque a mão na coxa é um eufemismo, né? Quer dizer, é uma simbologia que coloca a mão no membro, né? No testículos, né? E a gente vê na Bíblia, tem das coxas saíram, né, vários filhos, né? Tem passagem falando de Abraão sobre isso. Então aí a gente começa a entender o porquê dessa tradição, né? De mão na coxa. Outro local impressionante é a Catedral de Sevilha, a 3ª maior catedral gótica do mundo. Ela é tão grande que a melhor forma de ver sua extensão é de cima de sua torre, e ainda falta uma parte.
Uma vista geral aqui da Catedral de Sevilha é imensa, muita gente. Tem milhares de pessoas dentro dessa catedral hoje aqui. Mas estão para visita, fazendo turismo. São pouquíssimos, infelizmente, principalmente na Europa, onde a fé esfriou demais. Em relação a alguma devoção, né? Mas imagina uma pessoa da época de 100 anos atrás, né? 200, quando isso aqui era bastante movimentado pela fé, não pelo turismo. Se deparar hoje com a igreja de parede preta, com esse tanto de requinte aqui, né? Da mesma forma, uma pessoa hoje das igrejas de parede preta, né, neopentecostal, se deparar com isso aqui, pode achar também quanta idolatria, né, que tem aqui dentro. Mas mesmo numa igreja de parede preta, como numa catedral dessa aqui cheia de escultura e obra de arte, 100 pessoas, com fé, é lógico, não tem nada dentro, não tem Deus dentro. Né? Por quê? Porque o que faz Deus estar dentro de um templo é ter pessoas dentro do templo. Por quê? Porque Deus está dentro de nós. Né? Isso aí é algo que é inerente. Por quê? Porque nós somos o primeiro templo que Deus fez. O primeiro templo construído por Deus foi o ser humano. Templo, nós somos dentro do Deus vivo, porque nós somos nosso corpo não é nosso, é do Espírito Santo de Deus. Né? E saber utilizar com sabedoria o nosso corpo. Né? E ele foi feito para santificação nesse processo. Aqui na Catedral de Sevilha, a pia batismal fica aqui, ó, do lado esquerdo. Aqui, ó. Bacia das águas da vida. Essa aqui é a capela de batismo, né? E aqui da igreja, da Catedral de Sevilha. E nós temos um quadro aqui de Santo Antônio. Na tradição, Santo Antônio tem uma visão, quando ele está lá na Itália, do menino Jesus. Né? Então esse quadro é representado dele. E Santo Antônio é interessante, né? É uma capilha de batismo, né? E a gente fala sobre a relação do batismo com as águas da vida, né? Que é por imersão. Por isso que a pia batismal aqui, não sei se dá para ver, ela é bem grande. Então, e o que o Santo Antônio é? Santo Antônio é um santo contemporâneo, né, de São Francisco, e é o santo casamenteiro. É um santo que ficou famoso por celebrar casamentos que muitas das vezes não eram casamentos aconselhados pelos pais, porque nessa época era o quê? Não só os clérigos, mas era um costume quase que geral dos casamentos serem arranjados. Né? Os noivos não escolhiam com quem iria se casar, era algo que era arranjado pelos pais. E ele casava os casais que queriam se casar por amor. Santo Antônio, santo casamenteiro. Então, é uma tradição, né? Igual de Valentim, São Valentim, né? Que também era um santo casamenteiro. Tinha uma tradição, né? Que é considerado no Dia dos Namorados, né? Valentim Days, que era também, considerado um santo que celebrava casamentos também de pessoas que se amavam, e não de casamentos forçados. Né? Então, olha a ligação entre a tradição do batismo com a sexualidade, a transformação de uma nova criatura,
e a preparação para uma nova vida, né? Algo que Deus revelou para mim, que eu nunca tinha ouvido falar isso, mas na leitura bíblica eu vi a compreensão, né? Tanto que Deus é maravilhoso. Quais são os elementos figurativos do batismo, né? Que a gente tem em Jesus? A água, né? E a pomba do Espírito Santo, que pousou sobre Jesus no momento do seu batismo. Da onde vêm esses elementos figurativos? Eles advêm da purificação nossa pelo pecado da luxúria, da fornicação. Se a gente ler Levítico 15, né, no final do capítulo, que Levítico 15 fala sobre a imundícia do ato sexual comum, né, do homem e da mulher que saíram sêmen da cópula, por eles estarão impuros. Por quê? Porque para Deus deveria ser a concepção imaculada. O sêmen não é algo de ser jogado fora, porque ele é divino. Ele é um elemento criador de vida que o ser humano tem. Então não é algo de se jogar fora. Ele é divino. Então se tornava impuro as pessoas. Levítico 15, o capítulo todo fala sobre isso. E no final, o que deve ser feito para purificação? Deve ter um sacrifício. O quê? Primeiro, se banhar com a água de limpeza espiritual e depois sacrificar um casal de pombinhos ou rolinhas, né? Olha que interessante, os dois elementos do batismo. Quer dizer, o espírito, a pomba tem que morrer em nosso lugar para a gente ter essa limpeza espiritual no mundo judaico. Quer dizer, o sacrifício do Espírito Santo, né? Já nessa leitura a gente já tem esse entendimento. Ele morre em nosso lugar. E todo sacrifício no mundo judaico era assim. Era um animal que representava um pecado que era cometido, que ele morria em nosso lugar. Essa era o real significado dos sacrifícios que tinha no templo, né? Então é o Espírito Santo morrendo em nosso lugar. Da mesma forma que Jesus morre no nosso lugar para nos salvar, para limpar nossos pecados. Porque o batismo é uma aliança com Deus, né? Quando você quer se converter, quer dar sua vida para Jesus, quer fazer uma transformação, na verdade é um pacto, que aí ele vai ser consumado com a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, como diz Paulo. A circuncisão foi um dos pactos que foi feito com Abraão e sua descendência. E por que a circuncisão? Por que no órgão sexual? Porque para tirar a carnalidade do ato, como Tomás de Aquino nos explica. Então, tirando a carnalidade do ato, quer dizer, se tornar o ato algo casto, né, você está fazendo a vontade de Deus. Né? E aí você vê, e acabou que a circuncisão hoje para os judeus ficou no 8º dia. Que é no 8º dia, para os cristãos, né, os primeiros cristãos, no caso católicos, né, a tradição de batismo. O batismo é no 8º dia, né, para os nenéns. De acordo com Tomás de Aquino e Santo Agostinho, uma coisa substituiu a outra, né, mas o sentido é o mesmo, o sentido é a castidade, né, é a transformação do ser humano. Seu aspecto animal, inicial, primitivo, para um ser transcendente, espiritual, até se tornar todo Cristo, né? Paulo nos diz que nós devemos nos tornar todo Cristo, quer dizer, ser formado. O animal que está abaixo do instintivo até a transcendência, que é o espiritual, transformando o instintivo, o emocional, o intelectual e aí o espiritual, né? Então nós somos chamados para isso, essa transformação. E na cultura judaica também, toda vez que uma criança nascia, você tinha que levar para sacrifício um casal de pombas e rolas, né?
Então, a gente vê que era para quê? Na leitura judaica, para expiação do pecado original. Que era uma leitura, quer dizer, cometeu-se um pecado, porque teve uma procriação, de certa forma, que não foi a vontade de Deus, porque não foi um nascimento imaculado, e aí você tinha que expiar esse pecado. E ele era expiado pelo Espírito Santo, pela pomba. É interessante, né? O Padre Léo fala sobre isso. Ele fala os nomes sagrados, né, dos órgãos sexuais, eles foram deturpados na nossa era. Porque a pomba, um nome de algo sagrado que ficou sendo sinônimo do órgão sexual feminino, né? E a rola, também um nome sagrado de um pássaro, que ficou sendo referência de um órgão sexual masculino, mas de forma depravada, né? Em nossa época, mas é algo que sempre foi sagrado. Tanto que os judeus, eles dizem, tudo que eu estou falando está no meu livro, Deus não tivesse revelado para os judeus sobre a importância da monogamia, né? Eles aprenderiam com as pombas. Por quê? Porque as pombas são sinais de castidade. Os pombos, né, muitas aves, né, a maioria das aves, elas são monogâmicas. Muito diferente dos animais mamíferos, que são poligâmicos, né? Então, eles têm a ensinar sobre a importância da monogamia. Então, no mundo judaico tem essa tradição, que eles eram referência no ensino da monogamia. É daí que vem a tradição de chamar os noivos de pombinhos, aqueles que deveriam fazer um pacto de fidelidade e castidade. Uma coisa interessante que tem em toda a catedral gótica são essas esculturas de animais, né? Que alguns chamam de gárgula, né? Nós temos ali, ó. Aqui também tem algumas. Lá, ó. Uma ou outra lá bem feiosa também, ó. Então por que existe isso? É a representação dos animais, né? Da animalidade demoníaca que está fora do templo. Você nunca vê dentro das igrejas, você vê fora, né? Dentro das igrejas você não vê, não. Então quer dizer, é algo que tem que se manter fora do nosso corpo e não dentro do nosso corpo, né? Aquilo que tem que ser banido, né? O negar a si mesmo, que Cristo nos intima a fazer. A noite chegou e fomos ver um show de dança flamenca. Acabei de assistir um show de flamenco aqui em Sevilha. Os manequins ali, ó, representando o flamenco. E tanto o flamenco como o fado em Portugal, a gente vê como a vocalização estendida, né, principalmente das vogais, né, nos faz emocionar. A gente vê isso também no canto gregoriano, a gente vê isso também nos louvores, quando se estende vogais, e vários cantos, né, que o ser humano possui em várias regiões do mundo afora. E isso, o que a vogal estendida faz? Ela faz o nosso coração vibrar. E quando o nosso coração vibra, a gente sente uma energia positiva. Igual quando a gente vai comer alguma coisa que é gostosa, o que a gente pronuncia?
Independente onde o ser humano esteja. Que gostoso. Que bom. Oh, que alegria. Né? A extensão da vogal. Até quando a gente está namorando, também a gente solta alguns gemidos que faz nos remeter esse estado de alegria, de felicidade, de satisfação. Então a extensão da vogal nos faz estar nesse estado de plenitude. Né? É muito bom. E é muito bom a gente ver como eu vi agora essa dança flamenga, que é uma manifestação da arte, sem vulgaridade, demonstrando habilidade em corpo, dança, voz, ritmo, tão perfeito que é maravilhoso. Sinceramente, eu fiquei muito impactado. Achei tão bonita essa manifestação, porque a dança nada mais é também do que a expressão do ser humano, principalmente quando é homem e mulher, do ato de amor, né? Mas de uma beleza, quando é bem feita, que é algo impactante, né? Eu acho maravilhoso, né? Todas as pessoas deveriam dançar de alguma forma. A dança, ela é a dança, a música, a vocalização nos faz estar nesse estado de plenitude. Então é maravilhoso. Simplesmente uma demonstração do que o ser humano, uma das coisas que o ser humano tem de melhor, que é a arte. Saímos de Sevilha e passamos em Zahara de la Sierra, uma cidade construída no sopé de uma montanha como forma de proteção contra os invasores. E por falar em invasores, me lembrei do Império Romano, que tanto invadiu essas terras e prejudicou a perpetuação do ensinamento do sexo casto no início do cristianismo. Algo que prejudicou muito a questão do sexo casto no início, né, do milênio, na época de Cristo, foi que o imperador romano da época proibiu os casais de não... basicamente proibiu os casais de não terem filhos, porque eles eram perseguidos, na verdade. Existia uma lei que favorecia aqueles que tinham mais filhos e prejudicava, né, de certa forma, aqueles que não tinham. E por que isso? Porque a legião romana necessitava de bastante pessoas para formar os seus exércitos. Um exército muito grande, um império muito grande, precisava de muitos nascimentos para fornecer soldados, né, para suas ofensivas em todos os locais da Europa e da África também. Então, isso prevaleceu no início do cristianismo, né, no Concílio de Nicéia, proibiu coitos reservados, que é o nome do sexo casto em latim, né? E aí a gente vê a dificuldade dos primeiros cristãos, como eles foram perseguidos em relação a esse tipo de comportamento sexual, né? Porque foi uma continuação, o início do cristianismo nada mais foi do que a continuação do comportamento dos essênios, que eram castos, como Filon de Alexandria nos relata, né? Mas alguns clérigos, né, como o cardeal Augusto, Santo Antonino, Palude, defendiam coitos reservados, né? A gente vê que alguns clérigos cristãos católicos defendiam coitos reservados até o século XX, né? No meu livro consta todos esses que defendiam essa prática, né? Que viam com bons olhos, né? Mas não era uma unanimidade. A gente vê que tinha essa dificuldade de entender. Muitos achavam que todo tipo de sexualidade era pecado, outros já tinham essa outra visão. Então a gente vê essa dificuldade no cristianismo. Hora de sairmos de Zahara em direção a Granada, uma joia na Andaluzia. Lá fomos conhecer o Palácio de Alhambra, local onde os reis cristãos mais preservaram a arquitetura moura na Espanha. Palácio de Nazariz,
em Alhambra, a cidade de Granada. Gente, isso aqui é muito grande, é muito lindo. Esse símbolo ele é muito recorrente no mundo oriental. São nomes sânscritos. Lingam, masculino, que está no meio, e Yoni, que é o redondo, feminino, é o útero. O símbolo da sexualidade sagrada também expressa aqui, pelos árabes. Tudo indica, alguns escritores falam que eles conheciam coisas reservadas também. Outra fonte nesse palácio me parece representar o que acontece no momento do sexo casto. O falo entalhado na pedra, em sua união com o feminino, recolhe a água da vida, ao invés de expeli-la, formando depois um lago de vitalidade que nutre o jardim como no corpo humano. Uma obra de arte que parece ter sido inspirada no livro de Cantares, capítulo 4. É interessante esse termo, né? Nazarias, nos lembra os nazareus, os nazireus, que eram aqueles que eram consagrados a servir no templo, desde o ventre das suas mães. Esses nazireus, eles eram de nascimentos imaculados, muitos deles. Né? No relato bíblico a gente vê que sempre era anunciado por um profeta, né, que aquele casal ia ter um filho, um sonho revelatório, um sonho profético, uma oração. Quer dizer, não era filho dos homens, era filho de Deus. Né? Então ele era uma pessoa diferenciada. Né? Não era totalmente santo, porque sempre a gente está à mercê de cair na tentação, né? Como foi no caso de Sansão, que era um nazireu e acabou sucumbindo pela luxúria, né, da Dalila. Tanto que quando foi cortado os seus cabelos, cabelo comprido sempre foi um símbolo de castidade. Né? Perdeu a castidade, perde a força. Fica claro o porquê de grande parte das matriarcas bíblicas serem estéreis. Elas e seus maridos esperavam a graça do Senhor, um nazireu de genética superior. Por isso que elas não procriavam constantemente como eram com as mulheres comuns. A esterilidade na Bíblia não era um termo pejorativo, mas tendo apenas um significado contrário à prolificidade descontrolada. Interessante como a etimologia das palavras nos ensinam. A palavra para descrever uma gravidez comum em espanhol é embaraço, e a gravidez imaculada, como a de Maria, é gracia. A graça ou a graça não pertence aos humanos, vem de Deus. Por isso Maria é cheia de graça e imaculada, ou seja, sem mácula. E a gravidez comum, fora da vontade divina, é embaraçosa, maculada pelo pecado original, advindo do descontrole seminal, alertado tanto em Levítico 15. Agora compreendemos melhor o que está no livro de Hebreus 13, versículo 4, onde se diz que o leito do casal deve ser imaculado, sem mancha, pois os fornicários, os que não têm controle seminal e os adúlteros, Deus os julgarás. E aqui chama castrense, né? Interessante o nome castrense, que advém de Castro. Lá em Portugal tem os povos castros, né, também, que eram habitações todas pequenininhas, família pequena, né? E a palavra é a mesma etimologia de castro, de casto.
né? A pessoa casta ou castrada, será que praticavam também o sexo casto? Sabiam, né? Porque os muçulmanos, eles têm poemas que falam sobre a questão da castidade. Tem um poema do Jardim Perfumado, que é um poema muçulmano que fala sobre o problema de desperdiçar o líquido seminal. O líquido seminal é a água da vida. É muito interessante a gente ver a mistura de cultura. Tem hora que ela vale a pena, porque se eu não sei alguma coisa e a outra pessoa que é de outra cultura sabe também de uma coisa que eu não sei e eu sei do que ele não sabe, quando se junta duas culturas diferentes, os dois saem ganhando. Quer dizer, eu aprendi alguma coisa que eu não sabia e ele também aprendeu uma coisa que não sabia. Então o rei Carlos V, que foi um imperador na época, né, que ele conquistou vários países, quando ele chegou aqui e conquistou Granada dos muçulmanos, ele viu a beleza, né, que os muçulmanos construíram aqui, que ele acabou preservando. Quer dizer, a tecnologia empregada aqui era coisa que o mundo cristão não sabia, o mundo europeu não sabia. Então ele viu a importância. Tanto que depois, essa cultura, esses engenheiros, né, eles acabaram fazendo vários palácios pela Espanha e afora, que era a cultura Mudajar, se eu não me engano, o nome. Essa cultura árabe, ela preservou a matemática, né, a filosofia, muitos poemas que, se eles não tivessem preservado, isso estava extinto no mundo cristão por causa das guerras. Então acabou que a gente teve um resgate desses ensinamentos que ajudaram até no desenvolvimento do mundo ocidental. Chegou a hora de partirmos de Granada. Chegou a hora de irmos para Barcelona, mas no caminho, imprescindível dar uma passada na Mesquita Catedral de Córdoba. Essa foi a maior mesquita da Península Ibérica durante a ocupação muçulmana. E lá, vendo tanta beleza, me lembrei de um famoso poema árabe. Um dos poemas mais famosos do mundo árabe é o das Mil e Uma Noites. É onde o califa lá, que tinha várias mulheres, ele dormia com a mulher e na manhã seguinte ele já mandava matar. E isso ele fez com vários, até chegar a Sherazade. Sherazade, em vez de dormir com ele, começou a contar histórias para ele. Mas nunca tinha o fim naquele dia, né? Deixava sempre o fim para outra noite. Então, e ele começou a se interessar pelas histórias e por ela, e acabou que se apaixonou e não a matou, né? E essa história é um exemplo, talvez um dos mais antigos, do efeito Coolidge. Por que que o califa sempre matava, né, as mulheres? Porque ele enjoava. Após o ato sexual, ele tinha um enjoo, e aí desprezava aquela mulher, não criava vínculo afetivo, e por esse desprezo ele mandava matar, e tinha sempre uma outra nova, até que chegou a Sherazade, em vez de ter a relação com ele, começou a envolver ele na história e criar o vínculo afetivo. Por isso que o vínculo afetivo é importante antes de uma relação íntima, né? Por isso que é importante você conhecer a pessoa, conversar com a pessoa, ver os gostos, ter a fase do noivado, sem relação sexual, aí vem o casamento, né? E depois a relação íntima, né? Que aí com certeza vai dar certo. Nunca fazer o caminho contrário, né? Como infelizmente a gente vê no nosso mundo de hoje, né? Então, quando você cria vínculo afetivo, a sexualidade ela vai ser bem-vinda, ela vai ser um prazer enorme, vai vir para
completar ainda mais aquela relação, para tornar aquilo sagrado. Mas tem que ter o conhecimento um do outro, o tempo junto, o compromisso, o noivado, o casamento, e aí sim a relação. Aí vai ser a cereja do bolo. Principalmente a relação casta, né? Porque a relação comum, você vai entrar no efeito college, e aí essa lua de mel vai ser muito curta. Chegamos a Barcelona e fomos ao Parque La Cidadela, local de boa música e magnífica natureza. Eles conhecem na hora, gente, que eles veem o girassol. Que gracinha! Tem uns que tem umas plaquinhas. Esse aí tem plaquinha. Ah, olha eles brigando. Aqui atrás de mim tem 3 meninas adolescentes fumando maconha aqui em Barcelona. Aqui em outras cidades da Espanha eu vi muito essas lojas, né, boutique, que vende maconha exóticas, né, de várias formas e tudo. Aí eu fico pensando o que vai ser dessa juventude, né? Porque na idade dessas meninas, 13, 14 anos no máximo, é o momento em que o adolescente está tendo uma formação neurológica atrelada a picos de dopamina. Qualquer atividade que gera muito pico de dopamina, muito prazer, no caso as drogas, pornografia, né, comida muito açucarada. Lógico que não se compara igual drogas e pornografia, o instinto sexual, né, libertinagem e tudo mais. Porque isso é o que mais gera pico de dopamina. E aí, essas conexões neurológicas, elas vão fortalecendo. Porque tem uma proteína chamada delta-FOSB que ela vai, tipo assim, ampliando essas ligações de grande estímulo dopaminérgico, né? Porque quando é criança, a criança tem mais ou menos 100 milhões de ligações, né, entre os neurônios. Quando você fica adolescente, isso vai para tipo 200 milhões, dobra o tamanho. E aí, na fase adulta, vai ser podado. Aquelas atividades que não geraram muito pico de dopamina, elas se desligam. Elas ficam tão enfraquecidas que umas acabam se perdendo. Ficando somente aquelas que durante a adolescência foram reforçadas. Por isso que a dependência química, compulsão na área da sexualidade é difícil de se libertar por causa dessas ligações fortalecidas, né, durante a adolescência, que é um período crítico, porque o cérebro ele só vai terminar a sua formação, o córtex pré-frontal, com 21 anos. Por isso que a maioridade é 21 anos. Então é um momento crítico. Por isso também que é difícil a pessoa, num comportamento sexual comum, acostumado com aquele tipo de atividade sexual, com pornografia, né, pratica a relação sexual igualmente a pornografia, ela começar um sexo casto. No começo é muito difícil. Por quê? Porque você vai ter que se desvencilhar de tudo aquilo que você aprendeu. Você tem que, com o tempo, desligar essas ligações e fortalecer outros vínculos, outros tipos de comportamentos que vão formar novas ligações, né? Então, quem já estudou sobre o vício em pornografia sabe muito bem como funciona isso.
Então leva o tempo. Nada, você não consegue nada do dia para a noite. Não existe isso. Eu trabalho com dependência química desde 2012 que eu dou aula para dependente químico. E na área da compulsão, na área da sexualidade. Então a gente vê que leva bastante tempo para poder você formar novos vínculos, novos comportamentos. No momento em que você volta para um comportamento antigo, você acaba perdendo tudo aquilo que você conseguiu. Porque é igual você acender algo que já estava apagado. Até você apagar aquilo de novo, vai um tempo novamente. Por isso que as recaídas de todo dependente químico, para ele voltar a ficar em pé de novo, como no jargão a gente fala, né? Voltar a ficar limpo, vai um tempo, vai um esforço. É fundamental um novo hábito e um novo comportamento. Eu estou aqui no Museu de História Natural, aqui em Barcelona, vendo essa escultura aqui. Na verdade são animais empalhados, né? Eles fizeram como se fosse uma escultura, olha que coisa bonita. Não que o empalhamento seja bonito, mas a estrutura que foi feita, parece que eles estão saltando no ar. E tem uma placa falando sobre o comportamento deles, né? Que os machos, eles só procuram as fêmeas na estação de acasalamento. Então, enquanto não tem cio, né, isso é algo comum dos mamíferos. Só procurar as fêmeas nos momentos de cio, de acasalamento. Por quê? Porque não existe afetividade do macho com as fêmeas. Somente durante o acasalamento, né? Por causa do que a gente chama de efeito Coolidge. O que é o efeito Coolidge? É o que faz o comportamento dos mamíferos prosperar na natureza. O mais ágil, o mais forte, ele vai dominar o rebanho, né? É o macho alfa. Então não tem como ele criar vínculo afetivo numa fêmea sempre. Não, depois que ele copula uma fêmea, tem uma mudança biológica dentro dele, hormonal, que faz com que ele vá enjoar dessa fêmea e desperta interesse em novas fêmeas. Por isso que chama efeito novidade também. O efeito Coolidge está junto com o efeito novidade. Quer dizer, a dopamina baixa, né, naquela fêmea que foi copulada, e quando ele vê uma fêmea nova, a dopamina aumenta. E isso acontece com todos os mamíferos, inclusive com o ser humano, quando ele se comporta como animal com seu instinto sexual. Isso fatalmente vai acontecer com o ser humano também. Por quê? Porque nós somos mamíferos, né? Toda mudança hormonal que afeta um mamífero afeta todos os mamíferos, né? Não tem diferenciação, principalmente se eu tenho o mesmo tipo de comportamento reprodutivo como dos animais, né? Os humanos. Então o efeito Coolidge faz isso. O macho enjoa daquela fêmea, né? A lua de mel é rapidíssima. E ele já desperta interesse em outras fêmeas em copular. E aí ele propaga a genética dele. A genética melhor, que é do macho alfa, mais forte, mais ágil, mais inteligente, vai sendo passada para as prores futuras, né? Por isso que a lua de mel dura muito pouco no ser humano. No máximo 2 anos. Por quê? Porque a maioria dos seres humanos tem um comportamento sexual idêntico ao dos animais. Sempre está se reproduzindo. Principalmente no homem, que sempre está ejaculando. É como se ele tivesse reproduzido. Ele conquistou o prêmio evolutivo com o sexo casto, com o controle da ejaculação. Você consegue perpetuar essa afetividade. Na verdade, você consegue aumentá-la, né, com o domínio do instinto sexual. Chegou a hora de conhecer a grandiosa Igreja da Sagrada Família, um ícone de Barcelona. Essa Basílica da Sagrada Família é uma catedral que não tem basicamente imagens. Ela apenas imita as formas da natureza.
Como disse o próprio Gaudí, não existe escultor maior do que o próprio Deus. Então ele tenta imitar a obra de Deus, que é a natureza, né? Essas colônias são todas árvores. E a basílica ela é menor do que uma montanha aqui próxima. Que ele não queria que ela fosse maior do que a montanha para ficar abaixo da obra divina. Essa é a entrada do Hospital Sant Pol em Barcelona. É uma obra modernista do século XX, né, que foi construído em vários pavilhões. Então cada um aqui é um pavilhão separado. Aqui estão umas obras, construído ao redor de um pátio central. É uma coisa maravilhosa. Em Barcelona. E ele foi desenhado e feito em 1910 por Domènech, um arquiteto. O que era a intenção dele? Olha só, isso para um hospital, que a arte e a beleza ajudavam na cura. Interessante, né? Aqui no Hospital Sant Pol me veio a lembrança de algo que eu escrevi no livro, no Sexo Casto, que é sobre o conhecimento da medicina no século XIX e início do século XX. Até antes, até na data da Revolução Sexual, que foi a descoberta da pílula, né, em 1960, por aí. A perda seminal sempre foi algo prejudicial, considerado prejudicial para o ser humano na história da medicina. Na época desses grandes homens que construíram. Como o Domènech, que construiu essa obra magna aqui. Então, quer dizer, na história da humanidade até 1960, essa sempre foi a visão da medicina em relação à perda seminal. Freud dizia que a compulsão da masturbação ela é que antecede todos os outros tipos de vício, né? Como ela é o vício primário, né? Todas as publicações médicas na época, século XIX e metade do século XX, se dão conta dessa perda de vitalidade, né, do ser humano em relação à perda seminal. Isso foi tudo abolido, né? Pegou todo o conhecimento histórico da humanidade, das tradições, né, das grandes religiões e do que a medicina conhecia e acabou jogando isso tudo no lixo, né? E hoje a gente está comprovando que eles tinham razão. A gente vê que só observar a natureza fala. Os animais que mais procriam são os que menos vivem, né? Eles necessitam de um tempo depois da extensão de monta para recuperar suas forças. Então foram muitos pensadores, cientistas, né, no século XIX, começo do século XX, que falavam sobre essa questão da vitalidade com a contenção seminal. O pai da vasectomia, que é o Dr. Steniak, o pai da endocrinologia, que é o Dr. Bronsequard, que hoje a gente tem reposição hormonal graças a ele, né? Hoje as pessoas, para ficar novas, elas repõem os hormônios, que vão perdendo, né? E a gente sabe que a ejaculação você perde, você tem desequilíbrio também hormonal, né? Então esse pessoal já sabia. Aí vem a Revolução Sexual em 1960 e nega todo esse legado. E a medicina evolui tanto, né, em vários setores, mas na questão da sexualidade você vê a cultura, ela influenciou a medicina.
Tanto que não houve grandes descobertas nessa área, apenas em aumentar o prazer, né, com remédios como Viagra, tentar aumentar o prazer feminino, aumentando a ocitocina, mas não deu muito certo, né? E com essas descobertas acabaram ajudando a comprovar, e no meu livro tem todas essas citações científicas, o benefício da retenção seminal. O benefício de você praticar o sexo casto, né, com retenção, o equilíbrio hormonal que se tem quando você pratica. Você não tem esse desequilíbrio, essa alternância de hormônio que acontece com a ejaculação comum, né? Então, infelizmente, muito da ciência, né, ela não acredita nesse quesito. Por causa da revolução, ela tem influência, né, por causa da revolução sexual, da libertinagem, né, que a gente chama, né, liberdade, libertinagem. Lógico que teve a opressão também, né? A gente viveu uma época de opressão, de mal entendimento por parte da religião da questão da sexualidade. Só que de um mal entendimento, que era mais ou menos um tabu a sexualidade, acabou levando ao outro posto, o lado oposto, que é a libertinagem, né? Que é fazer de qualquer jeito, com qualquer um, de qualquer modo, né? E a gente está vendo o resultado disso, destruição das famílias, acabando a questão do vínculo afetivo, casamentos sendo dissolvidos por qualquer coisa, não tem vínculo afetivo. E é isso, é a destruição da sociedade. Então o jeito é a gente retornar às raízes, né? Retornar às raízes, ter um melhor entendimento do corpo humano e ser casto, igual Deus sempre quis que o ser humano fosse. Aí sim, aí a gente vai ter uma melhor qualidade de vida. A noite chegou e fomos ao Palau de la Musique, uma ópera house construída por Domenic. Último dia de nossa viagem e fomos até o mosteiro de Montserrat, localizada na montanha de mesmo nome, um lugar mágico pela beleza e história. Este mosteiro foi construído para ser um retiro espiritual, devido ao seu difícil acesso. Ao seu redor, possui trilhas que levam a outros retiros ou ermitas, locais quase inacessíveis, onde os monges ficavam por um tempo isolados. Vamos ver os caminhos dos mosteiros aqui em Montserrat. Na vista deles que tinha. Olha, onde escavava. Beirinho do penhasco. Perdi. Vai descer, fica quietinho. Ó. Eu estou em cima da montanha de Montserrat, uma montanha sagrada pelos cristãos, principalmente pelos templários,
e pelos cátaros, e também pelo povo da Catalunha, né? Porque ela está localizada aqui na Catalunha, na Espanha. Os templários, como diz uma lenda ou uma história, né? Foi nessa montanha que eles esconderam o Santo Graal. E os templários, aconteceu um detalhe interessante com eles. Eles guerreavam contra os mouros, né? Tanto na Península Ibérica inteira, como também em Jerusalém. E eles foram convocados pela igreja para combaterem uma heresia que estava florescendo no sul da França, que chamava os cátaros. E como essa heresia, considerada heresia pela Igreja Católica, era cristã, né? Eles se consideravam cristãs, os templários, eles se absteram de combater contra os cátaros. Eles não quiseram dizimar eles. Pelo contrário, porque tanto os templários como os cátaros, né, foram perseguidos pela Igreja Católica. E nessa perseguição, eles acabaram, de acordo com alguns textos, né, que falam sobre os cátaros, eles acabaram se mesclando. E muitos vieram para cá, para essa região da Catalunha. E acabaram que se disseminaram pela Península Ibérica, né? Como a gente viu, foram acolhidos em Portugal, né? E se espalharam pela Espanha. E de certa forma eles foram, né, seus templos no sul da França, na região de Languedoc, eles foram todos exterminados. Então acabaram sendo acolhidos aqui na Península Ibérica. Vendo a topografia dessa montanha, dá para se ter uma ideia do porquê que os antigos cristãos consideravam-a sagrada. Olha, ouvindo o sino lá de baixo. Olha que lugar. A altura disso aqui. Aqui é a cova de Maria Madalena. Conforme a escritora e pós-doutorando pelo Vaticano, a Uta Hennemann, ela nos aclara que não só os cátaros praticavam o coitus reservados, né, que é o sexo casto, mas os bogomilos também, os trovadores. Então, esses cristãos que vieram para a Catalunha, que vieram para a Península Ibérica, foram tomando conta um pouco da cultura e expressando essa sexualidade através dos seus contos, da poesia, do que nós chamamos de trovadores, né? Segundo ela, os trovadores também eram praticantes do sexo casto, do coitus reservados. E esses trovadores, amantes do amor cortês, deixavam algumas pérolas, né? Que são as suas poesias, seus contos, para nós, para explicar esse amor palaciano, o amor cortês, esse amor que parece ser algo utópico, né, que preza pela castidade. Por isso que existe até esse pensamento que os templários aprenderam com os cátaros na questão da castidade, né, e perpetuar esse conhecimento. E no meu livro eu tenho algumas citações que eu vou ler para vocês sobre os trovadores. Olha que interessante. No palácio onde ela reside há 5 portas. Quem consegue abrir as 2 primeiras passa facilmente pelas outras 3. Mas é difícil de lá sair, e vive na alegria aquele que pode permanecer. Aí se chega por 4 degraus muito suaves, mas não entram nem vilões nem grosseiros. Estes são alojados no subúrbio, que ocupa mais da metade do mundo. É uma alusão ao corpo da mulher. Se a gente prestar atenção nessa poesia, a gente vai ver
vai perceber esses detalhes. Uma outra poesia de Marcabru essa. Quem se dispõe a amar de amor sensual entra em guerra consigo mesmo, pois o tolo, após esvaziar a bolsa, que é ejacular, faz triste figura. Quer dizer, já dizendo na questão do efeito Collett e no desequilíbrio hormonal que todo macho mamífero, né, que praticante do sexo comum é acometido. Outra, o prazer desse amor se destrói quando o desejo é saciado. Quer dizer, por isso que existia nos cânticos trovadorescos essa questão do amor nunca ter o desejo, a donzela idealizada, aquele amor que era um amor contra o status quo da época, que era casamentos arranjados. Não, esses eram os cavaleiros que contemplavam aquela dama idealizada. E esse desejo, o carnal comum, sexo animal ou a ejaculação, nunca era alcançada, porque no momento em que você tem o desejo satisfeito, acaba o interesse, por causa que a gente chama de efeito Collett. Então, o prazer desse amor se destrói quando o desejo é saciado. Então, quando você nunca sacia esse desejo, você sempre tem esse desejo. Por isso que a afetividade com o sexo casto, ela nunca acaba. Ela sempre perpetua, permanece e engrandece com o tempo. Quero guardar para mim, a minha dama, para animar meu coração e renovar meu corpo, de tal forma que não possa envelhecer. Viverá 100 anos quem conseguir possuir a alegria de seu amor. Quer dizer, um pouco da questão do cálice sagrado, do santo grau, do elixir da longa vida, que são representações dessa sexualidade casta, que nos ajuda também a manter a saúde hormonal, biológica, matrimonial e espiritual. Então, eu termino por aqui essa aventura que nós tivemos, né, na Península Ibérica em relação às raízes do sexo casto, do coitus reservados, com uma frase do antigo sacerdote cátaro. Na verdade, ele foi o último cátaro a morrer na fogueira. Ele morreu em 1321, que foi Guilherme Belibast. Ele, antes de morrer, de ser queimado, ele fez uma profecia. Ele falou que após 700 anos o louro ficaria verde novamente, que o verdadeiro cristianismo voltaria a florescer novamente após 700 anos. E nós acabamos de passar 700 anos, né, dessa profecia dele. E eu acho que o que faltava no cristianismo, que é um tabu, que é um espinho na carne, né, que é a serpente mordendo o calcanhar da mulher, que é a igreja cristã como um todo, independente de denominação aqui, é a questão da sexualidade, é a questão sexual, que nunca foi resolvida de forma completa. Então, quando você aprende a base do sexo casto, você aprende que ele está contido na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras em geral, você começa a viver uma vida muito mais tranquila, serena, pacífica, porque o teu corpo não tem mais esse desgaste neuroquímico, não tem essa perda de vitalidade, não tem a decaída da santidade. Então tudo fica um pouco mais fácil na vida. Quando você trabalha essa sexualidade, a sua vida começa a florescer. E isso era algo que sempre foi um calcanhar de Aquiles na igreja. E que hoje, após esses 700 anos, a gente, não eu, mas por intermédio de Deus, me dá essa bênção de trazer, não só eu, como outros escritores também,
Eu apenas aprofundei um pouco mais no que a ciência de hoje diz em relação à sexualidade e nos textos bíblicos que falam a respeito dela. E a gente está com essa obra entregue para o mundo para que possa usufruir da melhor forma possível. Então fica aqui o meu abraço, a minha consideração e desejando a você, caminhante da verdade, da luz de Cristo, que você tenha fé, que você tenha força nessa batalha, nessa luta. Que Deus te acompanhe sempre, que o Espírito Santo seja seu guia e que você sempre, se tiver em dúvida, recorra a Ele. Se o que eu disse aqui nesse livro, o que eu falo sobre isso nos meus vídeos é real, recorra somente a Ele, peça a inspiração por Ele e tire a prova por Ele. Eu tenho certeza que você terá a resposta correta. Um abraço e fiquem com Deus. E para você adquirir o livro, o link está na descrição do vídeo.